Boa noite para vocês. Boa noite, boa noite. Ai, não acredito que eu não botei o título. Tudo bem, eu boto depois. Hoje é quinta-feira. Essa semana foi uma semana de muitas lives. Terça-feira a gente fez aquela live com o Douglas que foi ótima pra gente discutir. Ai, esse enquadramento hoje não tá bom. Pra gente discutir as questões do... Ai. Michele, para de mexer nas coisas, Michele. Raquel, não brigue comigo, Raquel. Raquel é a minha amiga que me ajuda a organizar as lives. Terça-feira a gente fez a live com o Rodrigo, com o Douglas, para falar... Lu, já vou te chamar. Pra gente falar sobre a redução do número de vereadores, os impactos, o que se era positivo, se não era. Agora há pouco eu acabei de participar de uma live sobre a pesquisa de mapeamento das doulas de Santa Catarina. Já vi, amor, e já vou te chamar. Das doulas de Santa Catarina, que faz parte de uma pesquisa nacional de doulas do Brasil. Maravilhoso. E foi uma live incrível com quatro doulas, cinco comigo. E vai trazer resultados incríveis para a gente entender qual é o cenário das doulas no Brasil inteiro, quem são as doulas, como que a gente trabalha, enfim, onde é que a gente estuda, como que é esse trabalho todo, vai ser maravilhoso. E agora a gente vai fazer uma live muito gostosa pro meu coração, com uma pessoa que eu amo de paixão, amo muito, e que transformou a minha vida, a minha forma de entender a comida, de entender a forma de me alimentar. E que eu ando meio assim, né? Eu ando meio, assim, não cumprindo as coisas que ela me ensinou. Mas tudo bem, porque a gente vai voltar a conversar no consultório, tá, Lu? Mas hoje eu quero que ela conte pra gente como que ela entendeu a alimentação da maneira linda e rica que ela tá entendendo e que ela traz pra gente na vida dela e no trabalho dela. Deixa eu chamar a Lu aqui pra gente. Deixa eu desligar as internet dos outros equipamentos. Oi, meu amor! E aí, como é que estão? Boa noite! Toda marcada aqui, eu acredito, do trabalho, das 8 horas usando, guria. A máscara, aquela máscara, meu Deus, olha aqui. Da mesma coisa, ele diz que fica com... Ele diz não, né? Outro dia ele tava me mostrando a marca que fica aqui, ó, todo machucado da máscara. Meu Deus. Eu tô toda machucada. Deixa eu colocar o fone de ouvido. Vocês são muito guerreiros, porque eu quase não saio de casa, né? Então, eu não... Coisa boa. Aí eu não uso a máscara, né? Eu fico em casa o tempo todo com as crianças. Então, quando eu saio, deixa eu colocar o fonezinho, deixa eu ver se me ajeito aqui. E agora ele parou na frente da câmera. Cadê? A luzinha. Pra me alumiar. Aí, quando eu saio, é que eu preciso usar. Mas aí aquela pessoa que, né, não sabe usar... E aí, mete a mão na máscara e... Nossa, confusão absoluta. Eu com aquela máscara na cara. É um negócio... O Flávio, quando vê, ele fica desesperado. Ele, pelo amor de Deus, eu tenho que te dar uma aula de uso de EPI, porque bancário, né, virginiano ainda, então ele é ritual, assim, de como que usa aquela máscara. A gente vai se acostumando, mas é algo bem, durante o dia, né, o uso o dia todo, sem parar, complica. Complica porque ela marca horrores, impressionante, no final do dia. E aí, como é que tu tá, Mi? Tô aqui fazendo lives com mulheres maravilhosas como tu. Não podia deixar de te chamar para fazer essa série, né, Lu? Então, é uma mulher que... Obrigada, muita gratidão por esse convite. Muito obrigada, tá, querida? Muito obrigada. Então, é uma mulher que impactou muito a minha vida e impacta a vida de muitas mulheres também, né?
A forma como tu apresenta a alimentação pra gente, assim, muda muito a relação que a gente tem com a comida. E quando tu fala de nutrição para a vida, isso faz muito sentido, assim, né? Porque é a forma como a gente se alimenta para viver realmente, né? E aí muda a forma como a gente, não é só enfiar a comida goela abaixo, né? É se relacionar com a comida realmente. E eu Com te certeza. conheço, assim, de todas as nossas consultas, que não terminavam nunca, né? Consultas de Ah, praticamente uma delícia. Mas aí eu queria, a ideia uhum. das protagonistas é que as mulheres, que as pessoas que estão aqui acompanhando, né, te conheçam, né? Que tu Sim. conte um pouquinho da tua história, que tu conte quem tu é, como tu chegou a essa mulher que tu é hoje, que transforma tantas vidas, que transforma, que inspira tantas mulheres também, e que faz com que a gente vá mudando os hábitos, às vezes tão arraigados na nossa história, de uma maneira tão leve como se fosse Sim. amorosa. Amorosa conosco, né, principalmente. Então, obrigada mais uma vez pelo convite, gratidão, né? Hoje é um dia que eu comecei 8 horas no consultório, 7h40, e aí cheguei há pouco em casa, então por isso, né, às vezes o semblante mais cansado, assim, porque foi bem corrida as aulas, especialmente as quintas-feiras, que a gente não tem muita parada. Mas falando da história, eu acredito também, Mi, que nem nada, nenhuma mudança na vida, ela ocorre só nas flores da vida, né? Só no caminho bonito, só na caminhada de flores. Então, eu acredito que muito do que me formou hoje como pessoa veio também de processos de busca pela cura, né? Pela cura em vários aspectos, assim. E hoje eu sou realmente uma apaixonada pela nutrição, porque eu digo que a nutrição me transformou, que a nutrição me curou, sem sombra de dúvidas. Então, a história é bem, na verdade, para resumir, né? Eu sou de Santa Maria, do Rio Grande do Sul, e vi uma vez um Globo Repórter falando sobre. Eu assisti esse Globo Repórter falando sobre nutrição. E isso era 1997, 1998, e esse Globo Repórter, então, falava que a nutrição era, sim, a profissão do futuro. E aí eu me encantei quando eu olhei aquilo, porque eu sempre fiquei muito na dúvida, assim, o que que eu quero, né? O que que eu quero como profissão, assim. Porque na época uma jovem de 17, 18 anos, né, é muito imatura, na minha opinião, ainda para saber o que quer como profissional, né? E aí, como profissão. E aí eu vi aquele Globo Repórter e a nutrição ficou em mim. E eu fiquei muito assim, que eu quero essa mãe, falando com a minha mãe, conversando com meu pai em casa. Eu quero ser nutricionista, mas não tem essa universidade, não tem essa faculdade de nutrição na cidade de Santa Maria. A princípio não tinha ainda. Então, eu esperei por aquilo, assim, por muito tempo, fiquei naquela, faço isso, faço aquilo, mas as únicas duas faculdades que eu pensei em nutrição foi psicologia, tá? E jornalismo. Foram duas coisas que eu fiquei assim, faço, não faço, e aí veio, então, a nutrição de uma maneira que eu me apaixonei por completo. Entrei na faculdade já com 20 anos, na época, 21 anos, e fui me apaixonando dia após dia, descobrindo a cura pelo alimento, né? E eu fui uma jovem que tive uma rinite alérgica crônica, passei, meu Deus, assim, passava espirrando, tive muito problema com alergia, com rinite alérgica. E tive aos 14 anos a questão do cisto no ovário, que eu perdi um ovário, perdi o meu ovário esquerdo, fiquei só com esse ovário, fiquei com o meu ovário direito, porque tive um cisto aos 14 anos que tinha 35 centímetros na época. Meu E Deus! esse ovário que ficou, ele ficou um ovário policístico. Ele virou um ovário policístico porque a minha alimentação era muito ruim. A alimentação de uma adolescente era uma alimentação muito ruim.
eu vim de uma família assim com essa tendência de uma má alimentação no sentido, morava numa casa que tinha um sítio, era um mini sítio que eu digo, porque era um pátio que tinha pomar, que tinha um monte de coisa. Porém, meu pai era obeso, que já é falecido, faleceu no meu primeiro ano de faculdade. A minha mãe sempre tendenciando a comer muito doce, muito carboidrato em casa. O meu irmão foi uma criança obesa também, foi uma criança obesa, e eu não era obesa, porque eu era sempre muito ativa, muito ativa, muito ativa, muito ativa. Porém, tinha perdi esse ovário, muita alimentação desregulada, acne, tá? Foi uma, assim, não foi acne que foi, mas pele com cravo, pele ruim. E aí fui encontrando a minha cura a partir dos alimentos, e aí fui estudando profundamente a parte bioquímica, fui me apaixonando por essa parte bioquímica, sabe? E aí comecei a perceber que eu não tinha mais crises de rinite alérgica, que eu não ficava adoecida, que eu não tinha doenças, que eu não tinha dores, que eu não tinha reclamações, né? Eu tinha muitas dores de cabeça também ali na minha adolescência, e daí a nutrição foi entrando na minha vida, fui mudando hábitos, e eu fui me curando de várias situações que eu tinha como reclamação, sabe? Uhum. E a partir disso eu disse, eu quero levar isso para as pessoas, eu quero levar isso aí, ano de 2001, mais ou menos, 1999, 2001. E aí eu fui, então, cada vez mais estudando e sempre fui muito apaixonada pela parte bioquímica mesmo dos alimentos, sabe? Questão bioquímica. Então, me aprofundei muito nisso. E foi aí que eu fui encontrando. A faculdade, para mim, a faculdade foi um dos momentos mais felizes. Assim, eu era completamente apaixonada e orgulhosa de estar numa universidade fazendo nutrição. Era um sonho sendo realizado. Então, quem foi meu colega, quem me acompanhou nesse meio tempo, sabe o quanto eu era realmente apaixonada. Sou ainda, mas eu digo assim, aquela estudante que andava com a pastinha da nutrição, mostrando essa pastinha da nutrição, sabe? Porque sempre muito orgulho. E aí a minha formatura também foi um dos dias mais felizes da minha vida. E eu fui atrás, fui estudando, fui buscando-me. E fui vendo assim as pessoas se curando por intermédio do alimento, as pessoas próximas que começaram também a vestir a camiseta como eu. E assim foi. E daí fui para um caminho, né? Vim para Santa Catarina. 15 dias depois de formada, estava em Santa Catarina, e aí fui para a Universidade Federal do Paraná estudar ainda mais a parte bioquímica, as interações, a parte funcional. Dali comecei a criar o meu método próprio de atendimento, comecei a ver que não adianta absolutamente você prescrever, pode ser o alimento mais perfeito do planeta, mas não adianta você prescrever sem olhar para esse paciente, entender um pouco da história desse paciente, do emocional, quais são a relação emocional que esse paciente tem com a comida. Então, a partir disso, eu comecei, de fato, a ter uma visão da nutrição e do ser humano, da questão empática mesmo, né? De como tratar o paciente naquele momento, como é que eu vou oferecer brócolis para uma pessoa que não quer, que digo assim, que não está. Não é nem o que come, que ela precisa de conforto no que come. O que eu posso dar para essa pessoa? De que maneira ela pode se sentir confortável e feliz com aquele consumo? Então, foi a partir daí, Mi, que as coisas começaram cada vez mais e sempre fui. E sou uma agradecida, assim, demais pela nutrição na minha vida. Assim, muito, 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 muito. Eu lembro que uma das perguntas que tu fez, uma das primeiras perguntas, assim, das primeiras consultas, né? O que é que tu não come? O que é que não adianta eu colocar na tua alimentação que tu não vai comer? E aí eu fiz uma listinha das coisas que eu não comia, né? E eu lembro que né? Vergonha e... Bom, talvez deveria ser, mas assim, não é segredo pra ninguém que eu gosto de tomar uma cervejinha, né? Eu gosto de tomar uma cervejinha, gosto de tomar um vinhozinho. E aí eu lembro que tu... Olha aqui a kombucha. Kombucha? Isso aqui é kombucha. Eu não vou dizer eu não vou dizer que hoje, vou deixar assim, sério, no ar.
E aí eu lembro que tu sugeriu uma quantidade que era, tipo, muito menor do que a quantidade que eu estava habituada. E aí no retorno eu falei, Lu, esquece aquela quantidade que tu me sugeriu, eu não dou conta. E aí tu, não, então tá, então vamos trabalhar dentro da tua quantidade, mas a gente vai ter que diminuir outras coisas. Eu disse, não, beleza. E aí a gente fez essa adaptação e a gente continuou, né? Só deixando claro que eu não sou alcoólatra, tá tudo certo nessa parte. E aí a gente continuou e na época eu lembro de ter chegado num peso super legal, mas além do peso foi a questão da minha percepção daquilo que funcionava no meu corpo. Primeira coisa que eu entendi foi que eu era intolerante à lactose. Coisa que eu nunca imaginei na minha vida. E aí eu percebi que meu pai era intolerante à lactose, que toda a minha família, da família do meu pai é intolerante à lactose, e percebi a intolerância nos meus filhos, nos gêmeos. Sim, E aí, sim. todo mundo aqui em casa, se precisa ingerir leite, geralmente no café da manhã, né? No café mesmo, né? É o leite zero lactose Sim. e qualquer outro tipo de laticínio é enzimado, no caso, né? E Sim. foi a primeira questão, assim, a diferença que isso fez no meu corpo e o quanto eu sofria antes, assim. Então, quando tu fala da cura, é muito isso, assim, do quanto que eu sofria e não sabia o que era. Uhum. Eu lembro que todo mundo falava, o que tu tem? Eu dizia, eu não sei o que é, mas às vezes me dá um desespero, assim, que eu tenho que sair correndo pro banheiro. E eu sempre brinco que eu não podia ter nojo de nenhum tipo de banheiro, porque a hora que eu tinha que ir no banheiro, eu tinha que ir no banheiro. Não tinha como não ir. Podia ser o banheiro mais horroroso que fosse. E era da intolerância à lactose que veio a partir de um processo de reeducação que começou contigo. E aí, dali pra frente, outras várias percepções, assim, que eu fui entendendo com relação ao carboidrato simples, à própria ingestão do glúten. E tirar o glúten, tu não tira tudo, porque pode ser que tu fique mais sensível. Então, várias percepções do meu próprio corpo. E depois eu fui largando de mão e no momento não está legal, mas a gente vai voltar a se cuidar direitinho. E essa questão do se cuidar passa por... Hã? Esse é um processo muito assim, é muito da pessoa, porque digo assim, da pessoa que é da tua história. Então, assim, o momento, de repente, esse não é o momento que tu está preparada agora, porque tem que ter uma questão muito de livre-arbítrio, tanto que eu vejo no consultório os pacientes que mais têm sucesso no resultado e na perpetuação do resultado tem a ver também com uma decisão que é sua, entendeu? Não foi uma esposa que marcou para o esposo, não foi uma filha que marcou para a mãe, a pessoa quando tem aquele despertar, assim, essa é a minha vez, agora eu quero esse autocuidado, é isso que eu quero para mim. E é um autocuidado que ele é muito maior do que a estética. Não é um autocuidado porque eu quero emagrecer, porque eu quero ficar bonita, porque... Não, é um autocuidado porque eu tô percebendo que meu corpo não tá legal. O meu funcionamento que não tá legal. Né? A minha saúde que não tá funcionando bem. É diferente de eu não estou cabendo nas minhas roupas. Né? É uma diferente do corpo, né? E essa questão do se cuidar é muito bacana também, porque comer direito, comer bem, comer de forma saudável é uma forma de amor consigo mesmo. Né? Não tenho dúvida, não tenho dúvida. Está totalmente correlacionado. Comer e sentir que o alimento não vai te fazer mal é uma forma de se amar e de se cuidar. Né? E que a gente não está habituado a pensar dessa maneira. A gente pensa que, não, eu mereço. Hoje eu mereço. E esse mereço está sempre relacionado com uma comida muito, muito tranqueira, né? Sempre vou jantar fora, vou tomar um vinho, é sempre uma jacada, como se fala, né? Que é uma expressão horrível, assim, mas é sempre um pé fora do trilho, digamos, né? E se eu já mereço, então eu mereço me amar, eu mereço cuidar do que eu estou ingerindo, cuidar da minha máquina. Mas é muito isso, assim, de a gente ter essa percepção de que merece se cuidar também. Então, passa por essa questão do emocional que tu trouxe, né? Não dá para olhar só porque a pessoa come. Tem que olhar para como a pessoa se sente também, né? Como que ela se sente ingerindo aquele alimento. Porque nós estamos, na verdade, na era das comparações, né, Mi? Então, assim, as pessoas, elas não sabem
estão perdidas muitas vezes numa primeira consulta, assim, o que que elas querem, quem que elas querem agradar, né? O que que elas estão buscando, né? Elas querem agradar o que exatamente, né, a sociedade nos pede, o que aquele modelo perfeito, ou agradar a si de fato, cuidando da saúde celular, da nutrição para a vida. Então, nunca a dieta ela é o caminho correto. Porque a dieta, que eu digo, a dieta programada ela vai ter começo, meio e fim. Então, eu trabalho muito no consultório exatamente modificações de hábitos consistentes. Por isso que eu bato na tecla dos 7 pilares da nutrição para a vida, que são os pilares que eu aplico também na minha história e que eu busco colocar isso para o meu paciente. Porque, de fato, o que que acontece? Todo mundo precisa de uma meta em relação ao emagrecimento. Ah, eu quero emagrecer para o final do ano, eu quero emagrecer para o casamento do meu amigo, eu quero emagrecer para o meu casamento, para a minha formatura. A pessoa atingiu a meta, no outro dia já começa, entre aspas, a jacar, né? Que eu digo assim, começa a voltar com aquele hábito do passado. Porque o propósito do emagrecimento, ele não tem que ter uma data específica. É a bandeira que eu levanto. O emagrecimento é para a vida, a cuidado da alimentação. E não é só emagrecimento, você pode já estar dentro do seu peso e manter esse olhar de autocuidado. Então, como é gostoso tu, no acordar, tu pensar assim, ó, que legal, eu vou comer uma comida de verdade. Que joia, tu montar um prato bonito, aquilo reverbera dentro de ti de uma maneira tão positiva, faz um bem, né, para nossas células, não só na parte nutricional, mas na parte energética que isso tem, sabe? No teu emocional, na forma que tu te relaciona. Poxa, eu não preciso preparar um prato bonito para o outro quando eu vou receber alguém na minha casa, quando eu vou ter um convite. Eu tenho que fazer para mim. Eu sou o meu convidado principal, né? O convidado para a saúde. Então, esse olhar que a gente, culturalmente, nós estamos sempre querendo agradar ao outro, né? Então, a gente só usa os melhores, digamos, a melhor louça quando vem uma visita, aquela toalha bonita que fica guardada anos e anos, aquela toalha fica guardada 2 vezes na vida, só foi usada. E é exatamente isso que nós temos que desmistificar no sentido de quebrar. A vida é aqui agora. A vida é hoje, é esse momento. E a gente saber ser feliz e se valorizar nesses momentos, né? E a nutrição diz muito sobre isso. Por isso que eu não gosto do termo dia do lixo, né? Como tu te referiu, que as pessoas têm essa questão assim, ó, de o meu dia do lixo. Como? Vamos analisar, então, o seu organismo, o seu corpo perfeito, aquilo que tu recebeu de presente, pode ser chamado de lixo, né? Então, é nesse contexto que eu bato nessa tecla, assim. Luciana, mas como que eu vou na casa da minha mãe, da minha tia, tem um bolo maravilhoso que a minha mãe faz, eu não posso comer? Você deve comer. Você deve comer. Por quê? Porque a nutrição para a vida é isso, é tu poder chegar. Jamais, eu acho de um mau gosto absurdo, uma pessoa com a sua lancheirinha embaixo do braço, chega na casa de alguém e diz, com licença que agora eu vou comer minha batata doce com frango. Isso não existe. Isso é fora do social. Então, por exemplo, na minha família, eu tenho a minha sogra que cozinha comidas bem mais calóricas, ela gosta de colocar uma mão bem calórica na alimentação. Ela me convida e ela diz assim, ó, que gosto de ver tu comer, Luciana, porque tu come com vontade. E eu, de fato, é da minha característica, talvez, emocional, eu faço as coisas com vontade. E comer também é um grande prazer na minha vida. Só que o que eu vou? Comer a comida dela, que muitas vezes é uma comida bem mais calórica, mas já volto para o meu prumo na próxima refeição e é onde eu sigo os 7 pilares da minha vida. Então, isso que é ser de verdade. O resto é mentira. Então, assim, o que o resto é mentira? Não adianta você querer viver numa vida cristalizada, engessada. Não, agora nunca mais na minha vida eu vou fazer isso ou aquilo. Não. Mas o importante é voltar para o que é seu. Qual é a tua verdade? O que tu busca? Mas nada impede que nessas nuances da vida não tenha essas saídas para que eu consiga encontrar o equilíbrio. Então, eu sempre falo que nunca é o 8 nem o 80. Esses 2 extremos são doentios e esses 2 extremos fazem muito mal. Estão
de fato, adoecendo a humanidade. Os dois extremos, o excesso de destruição e o excesso de radicalismo em relação à alimentação. Então, nós precisamos encontrar esse meio termo e encontrar o que de fato importa para você, o que te traz conforto. Então, ensinar que a nutrição saudável, ela pode ser muito saborosa. E ela é muito saborosa e que a gente pode mudar as nossas memórias mesmo de papilas gustativas, nossas memórias de neurotransmissores em relação à liberação do que a gente come. Então, é o que é de verdade. Eu bato nessa tecla. Então, não tem essa história de querer, não, agora você está engessado nisso. Não, isso não existe. É saber viver nas nuances que a vida nos traz. Eu sempre digo. Eu já venho, eu vou buscar um carregador porque vai acabar a bateria, peraí. Tá, e eu vou falando pro pessoal que tá aqui, que uma coisa que eu gosto bastante também de falar no consultório é que a gente busca o quê? A gente busca isso aqui, ó, uma linha perfeita. A vida inteira a gente quer tudo dentro do nosso controle, tudo dentro de uma perfeição. E aí eu pergunto para vocês, em relação ao coração, que é o músculo, que é o órgão que representa a vida. Se uma pessoa vai colocar um eletrocardiograma, o que acontece com a pessoa? Se isso aqui aconteceu, ó, isso aqui não condiz com a vida, isso é morte, essa vida perfeita que nós buscamos de uma maneira, né? Não pode sair nada da linha. Minha alimentação, Deus o livre, tem que estar tudo dentro. Essa vida reta que a gente busca, ela não condiz com a vida, amiga. É isso que eu tô falando pro pessoal. E a gente, na verdade, não condiz com a vida. O que é um eletrocardiograma de um coração que bate normal? Como é que ele é? Assim. E o coração representa, sem sombra de dúvidas, o que é o nosso caminho, a nossa trajetória com altos e baixos. Então, por isso que essa bandeira da nutrição é algo que eu levanto com tanta veemência no sentido. Vai na casa de alguém, vai numa festa, vai numa situação, vai em festa, agora a gente não vai em festa, né? Não Cheguei. tem festa para nós agora. Chegou chegando. Eu tô aqui filosofando, falando da... Ah, que maravilhosa. Depois eu ouço a tua filosofia. Tá. Mas é muito isso, né, Não, Lu? mas... Como que tu vai dizer que tu vai numa festa de aniversário e aí tu não vai comer um docinho, tu não vai comer um salgadinho, tu vai na casa da sogra ou da mãe e não vai comer nada? Isso é não viver em sociedade, é não viver com as pessoas que tu ama. Não, e não é só isso. Eu acho uma falta de educação com quem fez, entendeu? É uma falta de educação com quem está te recebendo. Então, a vida, ela tem que ser normal, sabe? A vida tem que ter um equilíbrio nesse sentido. E nada impede que no outro dia você volte para todos os seus pilares. E outra coisa, você não precisa ir na festa e comer compulsivamente. Uma vez que você está educada nutricionalmente, você diminuiu o tamanho do seu estômago. E diminuindo o tamanho do seu estômago, você vai comer menos, sem o processo compulsivo, o processo da ansiedade. Né? Então, tem isso também. Sem dúvida. Ô, Lu, fala um pouquinho pra gente dos teus 7 pilares, como que eles funcionam e qual é a diferença, a gente já entendeu um pouquinho assim, mas efetivamente, da nutrição para a vida e da nutrição, dessa nutrição comum que a gente tem, assim. Quando alguém me fala que tá, quando alguém, né, em conversas e tal, não, eu tô indo na nutricionista. Eu sempre digo, qual é a nutricionista? Que não é teu nome, eu digo, não, pelo amor de Deus, esquece e abandona essa pessoa. Vai na nutricionista. Imagina, Deus me livre. Não faça isso, imagina. Deus me... Eu sou porque muito... É pela diferença de abordagem. É pela diferença de abordagem. Não, mas tem nutricionistas maravilhosas, tá? Na nossa cidade, assim, eu tenho muito orgulho dessa questão da nutrição. Nutricionistas com essa visão integrativa, com essa nutrição de verdade, sabe? Tipo, teve até uma nutri agora entrou e saiu, que é a Ive. Não sei se a Ive não tá mais aí. Deve ter saído. Mas a Ive é uma nutri que ela é maravilhosa. Tu não tens noção. Ela é atende em Ibituba, extremamente humanizada. Ela olha para o paciente com um olhar integrativo.
Eu acho que essa é a nova visão mesmo dos profissionais da saúde, olhar para a pessoa exatamente com esse leque, assim, que você não é só alguém que vai receber um cardápio, não, você é alguém que tem toda uma história, que tem todo um repertório de vida, que tem toda uma relação com comida, e que a gente precisa olhar para essa pessoa com esse respeito, com essa empatia mesmo, sabe? Então, é que as experiências que a gente tem são difíceis, né, Lu? Talvez seja uma formação que seja segura, mas a gente sabe que a formação da saúde em geral, assim, é uma coisa muito setorizada, né? E é como tu falou, a gente está num momento de muita comparação e num momento em que a imagem vale muito, né? Então, o que é que se busca? Emagrecer. O que é que se busca? Ganhar massa magra. O que é que se busca? Ficar forte, musculosa. Então, é crossfit, é dieta de batata doce com frango mesmo. E aí, as pessoas que eu amo, com as pessoas que eu amo, eu me preocupo, né? Então, assim, como é que é a abordagem? Como funciona? O que que tá comendo? De que jeito que tá sendo? Então, a partir do momento que eu vejo que não tem essa preocupação integral, meu coraçãozinho sofre. Eu sei, imagino. Mas é exatamente quando eu abordo os 7 pilares, como tu perguntou, o que acontece? O pilar, primeiro, né, que a gente sempre bato nessa tecla, a gente aprender tá saindo, deu uma saidinha aqui, deu algum pane aqui. A gente aprender a trocar carboidratos simples por carboidratos complexos, assim, fazer essa troca de uma maneira assim inteligente e que seja possível na sua vida, porque nós temos realmente um consumo muito alto de carboidratos. O nosso organismo não foi feito para isso. Tanto não foi feito que ele acaba acumulando, né, gordura. Então, o nosso corpo tem essa tendência de acúmulo de gordura corporal quando eu estou dando um suporte maior de glicose para esse corpo. E a gente dá um suporte altíssimo de glicose ao longo do dia. Dentro da nossa sociedade, os pacientes chegam em primeira consulta, no software de nutrição, eu vou calculando a quantidade de carboidratos ao longo do dia. E realmente é assustador. Assim, o que nós deveríamos chegar no máximo 240 gramas no dia de carboidrato, um exemplo que eu te dou, a média é 750, 800 gramas de carboidrato. E o carboidrato se transforma em açúcar. A gente pensa assim, mas o pão de trigo não vai açúcar de adição. Só que ele se transforma em açúcar. E o organismo, ele vai, obviamente, o excesso de energia. Se eu estou dando excesso de açúcar, o que ele faz? Acumula em forma de gordura. Então, está acumulando em forma de gordura. Então, reduzir esses carboidratos fazendo substituições inteligentes, que é o que eu coloco também no Instagram, algumas exemplos de substituições, né? Por que eu tenho que comer o pão de manhã? Por que não pode substituir por ovos? Ou por uma panqueca bem saborosa? Que eu não coloque uma farinha branca, de repente uma aveia, uma linhaça ou outro tipo de farinha de melhor qualidade, por exemplo. Então, o arroz. Por que eu não posso trocar por um arroz com mais fibra? Ou até mesmo, quem sabe, se tem legumes e verduras que já me saciam, ou leguminosas como feijão, eu retiro esse arroz da hora do almoço. A batata inglesa, por que eu não posso trocar por uma batata que tem um retardo, né, no esvaziamento gástrico? Seria uma batata doce, uma batata caral, uma batata inhame. Quer dizer, trazer mais nutrição, evitar as calorias vazias, que são aquelas calorias que não te fornecem nutrição. Esse é o primeiro pilar, redução do consumo de carboidratos simples. E o açúcar também é um carboidrato simples, então também está inserido. Segundo pilar, o aumento do consumo de água, porque nós não nos hidratamos corretamente, ainda mais com as nossas lindas e belas máscaras, né? Então, como se tem uma baixa hidratação, precisa ter um controle. Não, eu tenho que cumprir essa quantidade. Então, tem esse cálculo que é 35 ml por quilograma de peso, tá? Uma pessoa de 60 quilos tem que consumir em média 2,1 litros de água. E aí a pessoa ter essa garrafinha d'água do seu ladinho e conseguir cumprir aquela meta de água. Porque a água é um filtro inicial onde a gente libera toxinas e a água ajuda a emagrecer, a água ajuda o intestino, a água ajuda todo o metabolismo do organismo. A questão da dificuldade de tomar água, é bem interessante essa tua pergunta, porque é o que eu ouço muito no consultório.
O que acontece? A água não tem sabor e a gente só quer sabor porque a gente viciou as nossas papilas gustativas só com É sabor. verdade. Então, o que é ideal? A gente, se a pessoa não gosta da água, águas saborizadas. Por exemplo, colocar um raminho de hortelã na água, uma casca, vamos supor, de maçã ou uma casca de laranja, colocar rodelinhas, ó, minha cunhada Tati, colocar rodelinhas de gengibre, de açafrão. Então, até frutas, dá para colocar morango na água, se for o caso, mas o suco também não é legal como hidratante. Primeiro porque o suco tem frutose e não pode fazer o mesmo papel que a água no organismo, né? Então, esse é o segundo pilar. O terceiro pilar é aumentar as fibras na alimentação, que é outro dado que me assusta em consultório, quando eu faço um recordatório Isso, a Tati sempre faz água com limão na casa dela, minha cunhada. Deixava sempre, né, Tati? Tinha plantadinho lá, hortelã. E daí, o que acontece? O outro pilar é a fibra. Ah, quanto que você consome de fibra? Ah, eu coloco uma folha de alface, uma rodela de tomate. Uma folha de alface, uma rodela de tomate não te dá nem um terço da fibra que tu precisa, né? Então, assim, a gente precisa ter um prato colorido, pelo menos a metade do prato de verduras e legumes, a gente conseguir cumprir 4 cores. Cenoura, tomate, alface, colocar brócolis, mas assim, uma quantidade, metade do prato no mínimo. Para conseguir trazer... Porque qual é o papel da fibra? A fibra é a parte não digerível. E essa não digestão faz com que ela ajude na formação do bolo fecal e leve embora do organismo excesso de açúcar, gorduras e toxinas. Então, é uma grande limpeza o papel da fibra. Só que essa fibra só funciona, esse terceiro pilar só funciona se eu tiver o segundo bem feito, que é a hidratação. Porque essa fibra precisa ser hidratada para fazer esse papel de esponja, vamos dizer, que é de levar essa sujeira para fora. Então, aí nós estamos no terceiro pilar. Quarto pilar, trocar comida industrializada por comida de verdade. Comida de verdade, evitar comida de pacote. Então, como que eu posso evitar comida de pacote, Luciana? Faça a sua panquequinha, leve castanhas, nozes, frutas são comida de verdade, verduras, legumes, feijão, arroz é comida de verdade, é comida de verdade. Comida de verdade não engorda ninguém, tá? Comida de verdade não engorda ninguém. Eu garanto para vocês que ninguém nessa vida engordou com feijão e arroz. Mas eu dou certeza que produtos de padaria são os estimulantes do excesso de gordura corporal. Eu uso produtos de padaria, se tiver algum produto de padaria aí, né, a implicância, né? Porque é um produto de padaria. Porque tem muita gordura hidrogenada, muito açúcar e muita farinha branca, que o nosso organismo não foi feito para isso. Então, aumentar esse aporte de fibras. 2 frutas ao dia ou 3 frutas ao dia, com metade de verduras e legumes no meu prato de almoço e de jantar, já me dá esse suporte, tá? Quinto pilar, precisamos movimentar o nosso corpo. O nosso corpo foi feito para ter movimento. Se tu parar para pensar em todas as nossas articulações, nosso sistema muscular, todos os nossos sistemas precisam de movimento. E aí, o que acontece? As pessoas estão cada vez mais sedentárias. E na própria, agora, questão de pandemia, o pessoal está com medo de fazer exercício em locais fechados. Mas pode ser feito em locais abertos. Se existe, vamos usar a máscara. Ou assim, gente, eu por muito tempo na pandemia, agora, fiquei nesse cantinho que eu tô aqui na minha casa fazendo exercício. Que assim, ó, não tem nem 1 por 1 aqui de metragem. O que eu fazia no exercício? Então, quem quer, faz da maneira que pode, e o exercício, ele é fundamental, porque nós estamos perdendo massa magra constantemente ao longo da vida. Então, pelo menos 4 horas por semana. Esse exercício tem toda a relação com essa fibra e com essa água dos outros pilares. Por quê? Porque ele vai ajudar também nesse processo de detoxificação do nosso organismo. O nosso intestino, ele só funciona se eu tiver essa motilidade por meio do movimento. A gente precisa movimentar o corpo. A drenagem linfática, o nosso sistema de depuração precisa de movimento. O nosso corpo é movimento. Nosso corpo não foi feito para ficar parado. De maneira alguma. De maneira alguma. Quarto pilar, é o seu quinto pilar já, né? O sexto pilar
é o pilar do sono, da boa qualidade do sono. Porque essa hora exatamente que nós estamos agora seria, dentro de um ciclo circadiano, o horário perfeito para desligar tudo e buscar o dormir. Como isso é inviável na nossa rotina do dia a dia, eu digo que pelo menos 22 horas, no máximo 23 horas, o mundo tenha se desligado para eu conseguir entrar num sono profundo. Porque existem hormônios responsáveis pela reparação celular e pelo metabolismo humano, como o hormônio GH e a melatonina, que são hormônios da juventude, porque reparam células danificadas e que eles são liberados, eles têm um pico de liberação. O GH, por exemplo, é liberado por volta de 10 a 11 horas da noite. Então, nós precisamos, de fato, estar dormindo no horário correto. Dormir no horário correto. A gente fica com cara de velha. Imagina, fazer uma boa higiene do sono. Além, não é só o cara de velha. E a sono ruim, ele pode levar a doenças crônicas muito importantes. Tem relação que pessoas que são notívagas, que são pessoas que trabalham na madrugada, trabalham de noite, ou que ficam muitas horas acordados, são pessoas com uma maior tendência ao desenvolvimento de câncer e ao desenvolvimento da obesidade, porque tu faz uma compensação no outro dia. Se tu não dormir bem no dia, tu vai ficar muito mais compulsiva. Oi? E ao suicídio. Ao suicídio também, doenças mentais. Sim, a privação do sono. E aí, o pilar, que é a base de todos eles, é o 7º pilar, mas não menos importante do que todos os outros, né? Porque os pilares, eles são só pontuados de 1 a 7, mas não quer dizer que seja o primeiro mais importante, não. Todos eles, na verdade, eles teriam que ser colocados numa roda, como eu digo, né? Porque todos eles são importantes da mesma forma. É a gratidão. Porque nós temos uma tendência de reclamar e reclamar. E nós esquecemos, poxa, o poder de ir e vir, né? Então, assim, ó, eu falo sozinha mesmo, no meio do caminho. Obrigada, Senhor, eu não acredito que eu tô aqui enxergando, ouvindo, falando, respirando. Que coisa boa, o poder de ir e vir, levantar sem dor, conseguir ir pro meu trabalho. Sabe? Olhar para os, poxa, nada me falta. Para que reclamar? Nós vivemos, de certa forma, no paraíso. No paraíso, porque, poxa, temos um alimento, temos saneamento básico, temos água potável, e aí nós estamos sempre direcionados àquela nuvem negra, sempre, assim, de reclamação, de comparação, né? De outras tantas, né, dores. Eu não estou dizendo que a gente tem que ser poliana moça, né? Que tudo é positivo, né? A história da poliana, que tudo... E não ver as suas dores e colocar o positivismo acima de tudo e esquecer das suas dores. Não, de maneira alguma. Todo mundo tem a sua história e tem as suas coisas para ver e para rever. Mas que a gente precisa construir um exercício de gratidão diária, porque isso reverbera a nível celular, né? E aí essas células respondem. Isso está comprovado, isso tem milhares de pesquisas mostrando desde uma planta. E se tu pega uma planta e começa a falar coisas negativas para essa planta, loguinho ela vai morrer. Agora, se você pega uma planta e começa a falar para ela o quanto ela é linda, maravilhosa, o quanto ela fica linda, essa planta. Então, é nesse contexto que eu te digo, sabe? Que nós temos o poder da palavra e a gente tem que trabalhar. Então, esses 7 pilares são os pilares da nutrição para a vida, para a nossa história, para a gente levar com a gente. É um aprendizado. Se eu não aprendi lá atrás, em tenra idade, sempre é tempo de aprender. Tenho pacientes de 80, 85 anos. Tem um senhor de 93 anos, o seu Valdir, se ele estiver lá, se eu ouvir depois a live, sabe o que ele é? Ele ganhou o campeonato de natação. Que fofo, gente do céu. E se ama e aprendeu a gostar de si, de ter o seu autocuidado. Então, isso é um processo que nunca é tarde. Mas também é algo que não pode mais ser deixado para amanhã. Não pode mais ser deixado para amanhã, porque eu volto a dizer que a gente tem que viver o aqui e agora. A gente tem que viver o hoje. Então, a gente não pode mais empurrar com a barriga, sabe? Esse olhar para si. Então, quebrar as amarras e vamos embora. Então é isso, Mi.
E esses 7 pilares não são... São mudanças simples, não são complexas. Tu pode ir fazendo uma... Tu lançou o desafio agora, né, Lu? Fazer uma... É um sucesso. Estou muito feliz assim, com os pacientes. Né? Eu não estou fazendo porque quando vi já tinha passado o primeiro dia. Acabou a segunda-feira e não fiz nada. Eu disse, meu Deus, eu não acredito, eu perdi a segunda-feira. Aí já foi, passou. Não, mas não passou, Mi. Tu pode não, né? Tu não tá participando, mas tu pode começar hoje com o teu pilar, com os 7 pilares. Não tem nunca tarde, entendeu? E aí é como eu estava falando, assim, são coisas que são mudanças pequenas, mas que a gente pode ir fazendo e somando. Ah, essa semana eu vou fazer esse pilar. Agora, na próxima semana, eu vou somar aquele pilar mais esse pilar. E quando a gente vê, a gente mudou a nossa vida gradativamente, sem perceber. Gradativamente. E as mudanças são a mudança no nosso corpo e no nosso corpo integral, assim, né? Não só no corpo físico, mas no corpo etéreo, no corpo emocional, no corpo espiritual também, são incríveis. Isso. Eu já passei por esse processo, tendo resultado e sei como é importante, assim. E depois manter também é muito importante, né? Mas eu acho que essa questão do foco, né? Do até quando, até quanto, né? Até quanto tu quer perder, tem isso também, né? Esse internalizar tudo isso, né? É muito porque importante. Não é eu digo, a coisa é muito mais forte do que o peso em balança. Peso em balança, ele não diz nada sobre nutrição celular de verdade. No momento que o corpo está nutrido verdadeiramente, o organismo responde isso, ele te entrega o resultado, ele te entrega de uma maneira fluida o resultado. Então, a neurose pelo peso, eu posso perder peso bom, eu posso perder tecido magro, muscular, e tá ali um peso menor na balança, mas não é esse o peso verdadeiro, né? Então, isso que tem que ser realmente mudado no sentido da gente, desse olhar, né, da nutrição, não como uma dieta que tem começo, meio e fim, e que ela tem que ser construída, é para a vida, e a construção tem que ser diária mesmo. Tá certo. Lu, a gente tinha combinado de fazer a nossa live mais curtinha, porque tu tá com as meninas hoje, né? Quero te agradecer. Sim, eu tô... Tá escutando eu que te agradeço, amada. Tô escutando aqui. Queria te agradecer muito por ter topado participar dessa live com a gente, por ter compartilhado esse teu conhecimento tão rico, a tua existência tão rica, né? Porque tudo isso que tu compartilha com a gente é a forma tão amorosa como tu traz isso pra gente e essa consciência da importância da mudança dos hábitos de maneira tão leve e de que isso é importante para nossa vida, não é para o outro, não é para ninguém, é pra gente e é uma coisa de cada vez. Isso é muito especial. E para quem tem problemas de compulsão, para quem tem problemas de um relacionamento ruim com a alimentação, como é o seu caso, e consigo mesma, com a autoimagem, com o próprio corpo, lidar de maneira amorosa consigo é muito importante, e ter alguém acompanhando de uma maneira empática e que veja a gente de uma maneira integral faz toda a diferença. De a gente se olhar com amor, de a gente se olhar só como alguém que precisa cumprir uma meta de porcentagens e de quilos e de números, né? Um cálculo matemático. Então, queria te agradecer por ser essa pessoa maravilhosa que tu é, essa profissional maravilhosa que tu é. Eu que agradeço de coração. Muito obrigada, Tami. Muito obrigada, e eu te espero lá no consultório também. Não, que seja pra gente tomar um chazinho. Que seja pra tomar um chazinho e um pouco. Então tá. Então tá bom. Beijo. Obrigada pelo convite. Gratidão, tá, querida? Um grande beijo pra todos. Então foi isso, gente. A Lu é essa riqueza maravilhosa que eu amo de paixão. A nossa live vai ficar salva para vocês assistirem depois. Se quiserem mandar comentários, se quiserem mandar perguntas, podem deixar ali depois, a gente encaminha para a Lu, ela vem e responde também, eu também posso responder aquilo que eu souber, que tiver ao meu alcance. E é isso. Na quinta-feira que vem, a gente tem a Paula Ferreira, que é mentora do amor próprio, que é educadora perinatal,
instrutora de Pilates também, que também tem uma história linda com relação a essa visão de si mesma, esse autocuidado, esse autoamor. Também passou por transformações físicas e emocionais, nesse processo de se entender como mulher e de se entender como alguém que precisa chegar num padrão estético e depois percebeu que talvez não era bem isso que precisava ser feito. Certo? Eu espero vocês na quinta-feira. Aí vai ser às 19 horas. Tá bom? Um beijo, gente, e até na quinta-feira que vem.